Hoje foi um dia histórico, hoje o Lula fez um discurso histórico na ONU, épico, forte, talvez o discurso mais importante e significativo que ele fez durante a carreira política toda dele, desde a época dos sindicatos para cá. Na verdade, o Lula ele respondeu ao Trump, detonou o Trump, né? E por conta, tendo em vista que há o atrito, o conflito, ameaças e sanções e tarifas, turbulências entre as relações dos Estados Unidos com o Brasil no meio disso. E Lula vai lá e peita o Trump. Ele peitou o Trump. O Lula defendeu com firmeza a soberania brasileira, denunciou o genocídio lá no Oriente e reivindicou a autodeterminação das nações. É claro que ele falou sobre Cuba, solidarizou-se com Cuba, falou que é inadmissível que Cuba esteja sendo taxada como um país terrorista, eu não posso falar aqui a palavra, né? E citou o cerco abusivo à Venezuela. Palavras com valentia e clareza. Bom, após o primeiro a discursar na ONU é sempre o Brasil, né? Foi o Lula. No intervalo entre a saída do Lula com a entrada do Trump para discursar, né? Porque os Estados Unidos é o segundo a discursar na ONU, tiveram um encontro, tá? Isso foi após o discurso do Lula, tá? Eles tiveram um encontro, o Lula e o Trump. Olha que lindo isso. Se abraçaram. Aí o Trump falou que, não, I like him and he likes me, né? A gente se gosta, rolou uma química, né? É um cara legal e eu só faço negócio com um cara legal, diz o Trump. O Lula é o cara e tal, papapá. Não, quem falou isso foi o Obama, né? Mas é impressionante. É sempre o imperialismo, né? Sempre o imperialismo. O que aconteceu? O Trump arregou. Essa é a verdade. O Trump arregou. Porque ele viu que o Lula foi aplaudido 5 vezes. E não é qualquer chefe de Estado que é aplaudido 5 vezes, mais do que o Trump até, se bobear. E aí o Trump viu que ele é um possível líder global e arregou, né? Retirou-se, falou que não, somos amigos e tal, rolou uma química. E o fato do Trump ter elogiado Lula fez os bolsonaristas e a parte da direita surtar. Ficaram loucos, malucos. Bolsonaro, Eduardo Bananinha deu um tweet lá, um recado, né? O Paulo Figueiredo dizendo que o Trump foi um gênio e que na verdade ele pode fazer uma arapuca. Muitos falam sobre isso, que o Trump chamou para reunir, para conversar com o Lula, para talvez fazer uma arapuca, de repente ele está beijando o Lula na frente e vai enfiar uma faca por trás, né? Eu estou falando isso, é uma expressão, né, que eu digo, né? Morde a sopra, podemos dizer assim. Pode ser, mas o Lula, ele foi bem enfático na fala dele. Ele deu o recado, ele respondeu ao Trump, expôs o julgamento, a condenação do Bolsonaro, tudo sob a legalidade,
né? Defendeu a soberania, expôs a tentativa de interferência na justiça brasileira, no judiciário, deixando claro que o réu, né, o condenado, tem todo o amplo direito de defesa e que nada está sendo feito ilegalmente ou através de uma ditadura. O Lula falou uma coisa muito importante e forte também. Nossa democracia e soberania são inegociáveis. São inegociáveis. Mas será que isso é uma bravata ou isso é verdade? Ou isso é mentira? Ou porque eu não vejo muita soberania brasileira, não. Eu vejo que o calo apertou, que a água bateu no bumbumzinho, e aí a gente falou, não, peraí, vocês não vão interferir no julgamento do cara que tentou dar um golpe de Estado, isso aí não. Mas podemos continuar sendo quintal dos Estados Unidos. O Lula é o cara para os imperialistas. O Lula é o cara, o Lula sempre abraçou, né? O Bush elogiava o Lula, o Biden, o Obama, né, falava, não, esse é o cara. E agora, vendo o Trump, né, que pela primeira vez se encontrou com o Lula, viu que o negócio não era assim, tendo em vista que o Trump tinha atacado o Lula. Ele elogiou o Lula ali no discurso, mas continuou falando mal do Brasil, tá? Não pensem vocês que não. O Lula falou da regulação das redes sociais, alfinetando, pegando lá nas big techs. Exatamente. Alfinetou legal e pediu a regulação das redes sociais, né? E foi fantástico isso, foi fantástico, foi importante. Falou do conflito, né, lá do Oriente. Falou o que todo mundo sabia, né? A ONU já tinha declarado que era um genocídio, certo? Falou o que... Mas isso foi importante, né? Isso é importante. Agora, a gente também tem que ouvir os outros chefes de Estado, né? Da Irlanda, da África do Sul, né? O que mais? Todos esses países falam sobre o que está acontecendo lá também, né? Então o que precisa é feito são ações para resolver aquele problema lá, certo? O Lula falou sobre 2 estados e não vai haver 2 estados, tá? Eu não posso me aprofundar muito nesse assunto lá do Oriente, mas não vai porque Estados Unidos não quer e aquele outro país lá que é a base bélica dos Estados Unidos também não quer. Os States não quer, né? Vão vetar, né? A ONU é propriedade estadunidense. E existe sim um teatro das tesouras, mas isso é um outro assunto. Lula também falou da crise climática, né, do aquecimento global, etc., e que o mundo precisa se atentar a isso e combater o aquecimento. Então, sim, o Trump arregou, porque o Lula foi aplaudido 5 vezes, fez um discurso forte, incisivo, certo? Ele disse que o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas, e a imprensa também fala isso, não só o Lula, né? Estou me referindo à prisão dos generais e do Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Lula também criticou o Trump e chamou de inaceitável ataque ao judiciário brasileiro e o tarifaço do Trump como chantagem econômica. Provavelmente o Trump chamou o Lula para conversar, né? Agora são amigos, né? Queridinhos,
chamou o Lula para conversar, para talvez falar sobre os tarifaços ou para falar sobre o julgamento a condenação do Bolsonaro. E o Lula, eu acho que não vai ceder. E não é o Lula que tem que tem que aceitar, não vai aceitar. O judiciário também não vai aceitar. Né? Não é o Lula que decide isso, certo? Se vai anistiar, se não vai anistiar. Não vai. Ele não vai aceitar botar isso na mesa, esse assunto na mesa. É inegociável isso, sabe? É inegociável. E se o Trump mandar lá as tarifas, também o Lula vai sair ganhando. Porque o Lula não deve para ninguém. Isso é um assunto interno, nenhum país do outro mundo pode intervir nisso. Que fique claro isso. E aí, quando o Trump, no discurso dele caótico, fala do Lula, se refere ao Lula, ele diz assim: eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, eu vi, ele me viu, nos abraçamos. Ele parecia um cara muito bom, na verdade. Isso aí foi outra regada. Isso aí, isso aí não foi organizado, premeditado. Isso aí foi de improviso do Trump. Prestem atenção. O Trump, durante o discurso dele, ele não mencionou qualquer outro chefe de Estado. O único chefe de Estado que o Trump mencionou foi o Lula. E ainda elogiou o Lula. Deixou os bolsonaristas desesperados, surtados. O Paulo Figueiredo e Bananinha Eduardo, pô, nem se fala, né? O Trump falou, ele gostou de mim e eu gostei dele. Bom, o Lula ainda tratou do financiamento para países de desenvolvimento e maior participação das nações nas tomadas de decisões internacionais, ao falar da importância do chamado Sul Global, defendeu mais uma vez mais cadeiras permanentes no Conselho da ONU. Também tratou a COP30, que será sediada em Belém, e chamou o evento da COP da Verdade. Bom, querendo ou não, o mundo mostrou, o Brasil mostrou para o mundo que podemos preservar e fazer justiça, preservar a democracia e fazer justiça, combater a extrema-direita até pelo mundo, internacionalmente falando, e o Brasil, mais uma vez, dá um bom exemplo nesse sentido com a condenação do Bolsonaro. Bom, tomara que eu não tenha esquecido nada e eu quero saber de você. Você acha que o Lula detonou o Trump? Vocês acham que o Trump arregou para o Lula? Vocês acham que isso é mais um teatro das tesouras? Vocês acham que o Trump vai armar uma arapuca para o Lula nesse encontro que eles vão ter nessa semana? O que vai acontecer? Escreva aí nos comentários, seu comentário será lido. Se inscreva nesse canal, sua inscrição é muito importante. Ajude a apoiar esse canal pelo Pix, eu vou deixar na descrição. Se você curtir meu trabalho, não esqueçam de deixar o like, tá? Para mostrar que pro YouTube que isso que a gente está conseguindo engajar, ok? Obrigado por assistir. Tamo junto na luta. Valeu, falou.